Olá, seja muito bem-vindo a esse encontro. Eu sou o professor Daniel Lamounier, professor de Direito Constitucional, professor de Direitos Humanos e vou tratar hoje com vocês a nossa preparação para o ENAD sobre democracia e cidadania. E eu estava pensando no tema, que é um tema que eu adoro, né? Durante meu mestrado, eu pude fazer um mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal, e meu objeto de estudo era sobre a crise da representação política brasileira. Mas isso antes dos últimos episódios, não é? Antes de ter um papel tão relevante nas redes sociais, e naquela época eu já estudava sobre a crise, e eu tinha deixado para o doutorado para avançar sobre soluções. São muitos, né, os fatores que causam a crise da representação no Brasil, mas a gente vai discutir sobre democracia, os fatos mais recentes e como isso pode impactar na sua prova. Antes de estudar o conteúdo, é sempre bom deixar claro o que se espera do examinador no ENAD. O examinador espera do candidato que ele apresente um domínio do conteúdo jurídico para a interpretação de problemas atuais, tendo uma condição de expressar um raciocínio lógico jurídico, seja numa questão discursiva, seja numa questão objetiva. E aí vai um papel muito importante. Nós, enquanto brasileiros, nós temos o costume de começar a interpretar uma questão e pensar em 1001 hipóteses, não é isso? Você está conversando com alguém, a pessoa começou a te contar uma história, você já está pensando lá na frente. Às vezes, aquilo que você está projetando nem é o que aconteceu na história, mas é o nosso jeito, é a nossa cultura. E por isso, vale ser um cidadão português ao fazer a prova. Sim, pegar aquele espírito de interpretação do português. Vou pegar até um caso, né? São tantos casos que eu vivenciei, mas tem um que foi muito interessante lá em Portugal. Um dia saindo da aula, né, na Universidade de Coimbra, eu fui com os amigos para o ponto de ônibus, e aí cada um ia para um lugar diferente da cidade, e aí tinha um amigo nosso que precisava ir até o estádio, lá em Coimbra, que fica junto com o shopping, com a academia. Ok, aí chegou um ônibus e ele perguntou, ele não sabia onde a linha passava, perguntou então pro motorista, né, passa no estádio? O motorista chegou para ele e falou, passo. Aí, ok, despediu da gente, entrou no ônibus, né? E ok, vida que segue. E aí, passa uma meia hora, ele liga pra gente, não é? Nem conseguindo falar no telefone. Tava rindo. E gente, mas o que aconteceu, não é? Aí ele foi contar que, a hora que o ônibus passou na frente do estádio, né? Tava chegando no estádio, ele foi lá e apertou a campainha para poder parar no ponto. E aí, quando chegou no ponto, o ônibus passou direto. Aí ele virou pro motorista e perguntou, não vai parar? Aí o motorista disse, não, e continuou dirigindo normalmente. E aí meu amigo virou e falou assim, mas espera, mas o senhor disse que passava. O motorista, ora, pois, passamos. Do tipo, você me perguntou se passava, você não perguntou se parava no ponto de ônibus, do estádio. Então, na prova é a mesma coisa. Muitas questões, elas vão partir de textos, de enunciados, que é para você interpretar e buscar uma solução para aquele enunciado problema. E aí, quando você começa a ler as alternativas, se você não prestou atenção no problema, você vai olhar para a alternativa e falar, cara, mas a alternativa A está certa. Mas a B também, putz, mas olha a E parece estar certa também. Aí você começa a ficar na dúvida, qual a alternativa? E a depender do caso, você nem leu as outras. Você lê a A, já acha que está certa, já marcou e vai embora para a próxima questão objetiva. Mas o ponto é, será que aqueles estudos de caso, os casos apresentados, tinham relação com as alternativas? Porque a alternativa pode estar certa, mas está certo, o conteúdo está certo, mas não responde ao problema que foi apresentado. Então, cuidado com uma pegadinha tradicional. Quer saber se você consegue ter o poder de interpretação daquilo que te foi exposto no caso problema. Então, você tem que estar preso ao caso problema, não sobre outras histórias, tá? É sobre o caso. Tudo bem? Bom, vamos lá. Democracia. Quando falamos em democracia, até já coloquei aqui no quadro para vocês, eu tenho o prefixo demo e depois eu tenho já aqui o sufixo tem, na verdade eu tenho duas palavras que se aglutinaram para formar essa nova expressão de poder. Então, cracia, eu estou diante de poder, e demo, eu estou diante de povo. Então, seria um método de exercício do poder, mas pelo povo. Ao invés de ser por uma aristocracia, ao invés de ser de pequenos grupos, se pensou sobre o povo exercer.
Nós tivemos exemplos, né, muito específicos na nossa história, como é o caso mesmo de Atenas, uma cidade-estado onde as pessoas se reuniam numa praça pública, na Ágora, para poder debater e tomar as decisões. Era um exemplo, a gente usa isso como um exemplo muito bom de democracia direta, embora, no caso grego, né, mulheres não podiam participar, estrangeiros, né, mesmo que residentes, não poderiam participar. Né, nós estávamos diante de um sufrágio restritivo no exercício desse poder lá, né, em Atenas. Democracia. Nós estamos diante de uma palavra formada da aglutinação de outras duas palavras. Nós temos, então, demo, que seria povo, e cracia, poder. Então, democracia seria um método de exercício do poder pelo povo. Um método diferente daquilo que nós tivemos como aristocracia, ou mesmo quando diante da igreja sendo poder, entre outras formas. Mas, oi, quer alguma coisa, Nathan? Era daqui, vai, então vamos, depois a gente volta para aquele lugar de novo. Vamos. Hoje tá encantado esse negócio aqui. Ele tava piscando, né? É. Não, é que tava dando tanto problema que eu achei que tinha dado outro. Não, tranquilo. Gabi, 3, 2, 1. Democracia. Democracia é uma palavra formada da aglutinação de outras duas palavras. Então, nós temos demo, como povo, e cracia, como poder. Então, democracia seria um método de exercício do poder pelo povo, diferentemente do que nós já vivenciamos como aristocracia, entre outras formas, tá, de exercício desse poder. Se a gente observar, por exemplo, durante a Idade Moderna, que nós tínhamos os estados absolutistas, onde tinha o rei como emissário divino, e esse rei representava todo o poder, então os seus súditos não tinham condições de participação. Não tinham condições, né, de discutir, deliberar, não tinham aqui a chance de fala durante o exercício do poder, era do rei. Se a gente retorna um pouquinho e vai para Atenas, né, nossa cidade-estado, que foi tão conhecida em razão da sua democracia, onde as pessoas se reuniam na praça pública numa forma de democracia direta, na praça, na ágora, para poder debater os casos que envolviam a sua cidade-estado, mesmo ali não era uma democracia como a gente percebe hoje. Por que isso? Porque eu tinha um sufrágio restritivo. Apenas homens poderiam participar, então mulheres não participavam, estrangeiros, mesmo que residentes, também não participavam. Mas era uma forma bem interessante do exercício, né, do poder pelo povo. Mas quando a gente fala povo, tem um ponto importante. Povo não significa necessariamente maioria. Porque senão a gente estaria envolvendo até um pouquinho de utilitarismo, que seria sempre a decisão daquilo que é da maioria, que atende a maioria, mas que não atinge a totalidade desse povo. Não. Muitas decisões serão tomadas pela maioria do povo, mas eu tenho que cuidar do povo como um todo. Tá? Não pode ter apenas decisões estatais para a maioria. Eu tenho que cuidar do povo como um todo. Certo? Tá. Mas vamos ver um pouquinho, então, como que essa democracia ela se expressa. Vamos ao quadro. Regimes democráticos. Quando falamos em regimes democráticos, nós temos a democracia direta, a democracia
indireta e a democracia semidireta ou participativa. A democracia direta é aquela exercida pelo povo sem intermediários. Que é o exemplo clássico de Atenas. Então, as pessoas se reuniam na praça pública e discutiam e deliberavam, ok, sem intermediários. Tenho também a democracia indireta. Na indireta, eu estou diante da democracia exercida por representantes. Então, a direta era sem intermediário, cada um vai lá, levanta a mão, toma a decisão. A indireta por representantes. Ok. E a semidireta ou participativa é aquela que eu tenho uma divisão. Eu tenho elementos da democracia direta e tenho elementos da democracia indireta. Então, onde que se situa a democracia brasileira? A democracia brasileira é uma democracia participativa ou semidireta. Por que isso? Porque nós temos condições de participar diretamente. Por exemplo, o povo pode apresentar projeto de lei, o povo pode participar de um plebiscito, pode participar de um referendo. Então vai lá direto e fala, cara, concordo ou não concordo. Apresento projeto de lei daquilo que eu gosto. Ou pode o povo também apresentar, propor uma ação popular para exercer controle da administração pública, tá bom? Então são exemplos de democracia direta, instrumentos de democracia direta. O Brasil até usa muito pouco de plebiscito e referendo. Se a gente vai em outros países, eles usam muito mais. Se for no caso da Suíça, eles fazem ali consultas populares até em loja de conveniência de posto de combustível. Você passa por lá, tem uma urna para você estar voltando. Agora, temos também direto? Temos. Nós não escolhemos, por exemplo, vereadores, deputados, senadores, porque eles vão nos representar na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, lá na Câmara dos Deputados, no Senado. Então, o Brasil tem itens dos dois. Então, tanto da direta como indireta, por isso é uma democracia participativa. Tá? Um regime híbrido. E alguns exemplos de formas de participação. Então, nós temos a consulta popular. Na consulta popular, nós poderemos fazer um plebiscito ou um referendo. Plebiscito ou um referendo. Ok. Qual a diferença dos dois? O plebiscito, ele vai ser realizado antes da tomada de uma decisão. É muito comum um plebiscito quando a gente pensa em alterar a estrutura federativa do Brasil. Então, eu tenho um Estado e eu quero desmembrar esse Estado a criar outros Estados. Até nós tivemos um caso, acho que o último caso envolveu foi o Estado do Pará. Era uma ideia de dividir o Estado do Pará, criando o Estado do Tapajós, o Estado do Carajás. Então, de um Estado, nós teríamos 3 Estados. Só que a Constituição Federal, no artigo 18, parágrafo 3º, vai falar, olha, para poder dividir qualquer Estado no Brasil, Estado-membro, primeiro eu tenho que perguntar para a população daquele Estado se essa população concorda ou não. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um plebiscito. Eu vou conversar com aquela população. Então, é antes da decisão de dividir. E o referendo? O referendo é uma consulta que eu faço após uma decisão. Após uma decisão. Então, uma decisão já foi tomada pelos nossos representantes, só que essa decisão vai ser colocada para que o povo fale se concorda ou não concorda. Nós tivemos um referendo que foi muito impactante no Brasil,
que foi sobre o Estatuto do Armamento. A ideia era saber se nós continuaríamos com o nosso formato atual, com a lei que nós temos do Estatuto, ou se partiríamos para um outro modelo. E naquela ocasião, o referendo falou, continua com o que a gente tem, tá? Mas já tinha uma decisão, já tinha uma lei. Agora era saber se nós iríamos continuar ou não com aquela lei. Daniel, tem acontecido algumas consultas, não é, nos últimos anos? Tem. Geralmente as consultas elas acontecem na data da eleição municipal. Então nós tivemos uma consulta recente, na última eleição para, né, prefeito em Belo Horizonte, houve ali a pesquisa para saber, e aí, a gente continua ou não continua com a bandeira nossa do município de Belo Horizonte? Ou a gente vai mudar a bandeira? Então foi feita uma pesquisa, continua ou não continua? E na ocasião falou, continua com a bandeira, não vamos alterar a bandeira. Certo? Tá bom. Então dá para fazer esse tipo de consulta na data da eleição? Dá para fazer. Só que a Câmara de Vereadores tem que pedir para a Justiça Eleitoral que coloque a pesquisa até 90 dias antes da eleição. Aí pode ir lá tranquilo. Perfeito. Outro ponto importante, participação do povo, é a apresentação de projeto de lei, projeto de lei de iniciativa popular. É o povo fazendo projeto de lei. Então, quando eu olho o processo legislativo, eu tenho lá na fase da iniciativa, da apresentação do projeto de lei, uma iniciativa que é geral, não é reservada ao presidente. Então, aqueles assuntos que não são reservados, todos podem fazer projeto de lei, inclusive o povo. Tá bom. Se for um projeto de lei federal, esse projeto de lei deve ser assinado por pelo menos 1% do eleitorado nacional. E aí, cuidado. Quando eu falo 1% do eleitorado nacional, não é 1% dos eleitores brasileiros. Não. Quando eu falo eleitorado nacional, é porque eu quero a representação por todo o Brasil. Por todo o Brasil. Porque você pensa o seguinte, tá? Imagine a estação da Sé de metrô em São Paulo. É a estação de metrô mais movimentada do Brasil. São ali milhares de pessoas passando todos os dias para a estação da Sé, fazendo baldeação, não é? Entre duas linhas de metrô. E a pessoa fala, cara, vou colocar ali um banquinho, uma barraquinha, vou ficar ali, né, colhendo a assinatura para o projeto de lei. E provavelmente essa pessoa, em pouco tempo, a depender do projeto, conseguiria 1% dos eleitores brasileiros. Mas provavelmente também seriam eleitores de São Paulo. Seria então uma representação do eleitorado nacional? Não. Seria uma representação do eleitorado de São Paulo. Serve para isso? Não. Para ser um projeto de lei federal, para apresentar lá em Brasília? Não. Quando eu falo eleitorado nacional, é porque eu tenho que ter a apresentação de eleitores de pelo menos 5 estados. E sem dar aquele miguezinho, né? Espera aí, eu pego aqui uns 3 de um estado, uns 4 de outro estado, por exemplo. Né? Eu, Daniel, hoje resido em São Paulo, mas eu sou goiano. Eu tenho familiares em vários estados, eu já morei também em Palmas, no Tocantins, já morei em Brasília. Então eu vou lá pegando os contatos, tenho primos em Fortaleza, eu tenho primos em Salvador. Né? Então vamos pegar o pessoal espalhado pelo Brasil. Mas espera aí, eu vou pegar 2, né, em Fortaleza, vou pegar 4, né, em Salvador, isso serve? Não, isso não serve. Por quê? Porque a Constituição fala que 5 estados, em cada um deles, eu tenho que ter pelo menos 0,3% dos seus eleitores. Tá bom? Então, tem que ter apresentação do eleitorado nacional. Então, é algo dificílimo. Depois que consegue isso, o projeto de lei deve ser apresentado na Câmara dos Deputados. E por que na Câmara? Porque a Câmara é a casa do povo, tá? Então, representa o povo, é lá que eu vou apresentar. Você se recorda de alguma lei que é oriunda de um projeto de lei de iniciativa popular? Foi feito o protocolo e daquele protocolo virou a lei? A gente vai lembrar, cara, projeto da ficha limpa, teve também daquele caso fugiu o nome da Daniela Pérez, né, que também nós tivemos,
Também tivemos das 10 medidas contra a corrupção, né? E aí, é verdade? Foi apresentado o projeto e virou lei, né, como da ficha limpa, que é o mais conhecido? E a resposta é, não é verdade. Por que, Daniel? Mas eu lembro que foi apresentado. É verdade, foi apresentado. Mas a Câmara dos Deputados não conseguiu pegar aquele texto que houve o protocolo pelo povo, tá? E daquele protocolo feito pelo povo, deliberaram o projeto, aprovaram o projeto e ele virou lei. Mas por que isso, Daniel? Por uma questão burocrática. A Câmara dos Deputados, ela não consegue verificar as assinaturas. Não consegue. Então, como ela não consegue verificar as assinaturas, acabam não conseguindo, nesse caso, ver se realmente eram por cento do eleitorado nacional. O que acontece na prática é que eles pegam esse projeto de lei, passam para algum deputado ou senador, eles assinam como se fosse deles e aí segue o fluxo normal do processo legislativo. Tá. E se fosse um projeto de lei municipal, também teria? Também. Só que o municipal, eu preciso de 5% do eleitorado do município. Daniel, pode ter projeto de lei de iniciativa popular estadual? Pode, também pode. Mas no caso do estadual, depende da previsão em cada Constituição estadual, não está na Constituição Federal. Certo? Porque o federal está lá no artigo 61, parágrafo 2º, o municipal está no artigo 29, salvo engano, inciso 13 da Constituição Federal. Agora, o fato de apresentar esse projeto de lei significa que o Congresso já vai ter que aprovar? Não, o Congresso vai analisar, vai ver se concorda ou não concorda, tá? É só da apresentação, ou do Congresso, ou da Câmara de Vereadores, é o que eu coloquei no quadro para vocês. Bom, vamos pensar em uma outra forma de exercício desse poder do povo. Nós temos também a possibilidade da ação popular. Ação popular. A ação popular tem como finalidade a proteção do patrimônio público, do patrimônio cultural e a proteção do meio ambiente. Proteção do meio ambiente. Ou seja, eu quero proteger a coletividade. Eu quero proteger o patrimônio público, tanto material como imaterial. Então, tanto o dinheiro público como a honra pública, a moral pública. Eu quero proteger o patrimônio cultural, que pode ser de bens tombados, não é? Traços nossos históricos, culturais. Proteger o meio ambiente, ok. Mas quem vai utilizar a ação popular? Então, o autor, a legitimidade ativa, será um cidadão. E o cidadão é justamente uma pessoa natural, uma pessoa física, que está no pleno gozo dos direitos políticos. Lá do artigo 14, artigo 15 da Constituição Federal. Então, é um exercício da cidadania. É só o cidadão que vai fazer isso, e é para controlar a administração pública, é para vigiar o Estado. Se não estiver no pleno gosto por isso, você não pode propor ação popular. Então, qualquer cidadão pode, inclusive a ação popular é isenta de custas quando houver boa-fé. Tudo para permitir o exercício da cidadania. Ok? Mas no Brasil, existe também o recall ou o veto popular? O que é isso, Daniel? Nós conhecemos muito o recall envolvendo carros. De repente estava um problema no modelo de veículo, aparecia até na televisão, entrava em contato e falou, olha, para o seu veículo houve um problema nele, vai precisar fazer a substituição de peça. Então, todos que estão com chassi de número tal a tal têm que comparecer à concessionária para fazer a substituição, porque tinha um problema e queremos substituir. Quando eu trago isso para a política, o que acontece?
eu tenho um prefeito, eu tenho um governador, eu tenho um presidente da República que tem um mandato de 4 anos, não é? Podendo ter a reeleição por mais 4 anos. Só que aquele candidato, ou melhor, aquele gestor público enquanto candidato, prometeu um monte de coisa. Só que quando ele começou a trabalhar, não cumpria nada daquilo. Não. Ele falava que ia proteger a coletividade, que ia combater a corrupção, mas entrou para lá, já nomeou um monte de parente, está fazendo obra que é para poder favorecer a sua família, não está preocupado com a coletividade, e aí foi tudo contra aquilo que ele falava. Aquilo que ele pregava, que era dos adversários, ele é que estava a fazer. Então eu vou falar, cara, não tem mais liga, né? Acabou a liga, acabou a confiança, é melhor de parar por aqui. Então seria uma forma de corta o mandato pela metade, como se fosse um impeachment, só que não é impeachment porque não foi feito, não é, pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Legislativa, pela Câmara de Vereadores. É simplesmente o povo querendo votar, o povo vai votar para falar, não continua. No Brasil existe? Não existe. Alguns países adotam, mas o Brasil não tem essa possibilidade na Constituição Federal. Então vai terminar o mandato, tá bom? Não estou falando que houve uma condenação pelo STF, uma condenação, não é, pelo Congresso Nacional, do presidente da República, não. Estou falando simplesmente o povo querer votar para que não termine o mandato. Então isso não existe. E o veto popular seria dos casos onde nós temos projetos de lei que são aprovados pelo Congresso Nacional, mas o povo não concorda e o povo quer vetar. Tá? Então, às vezes nós deparamos com situações onde o Congresso quer legislar em favor próprio. Nós tivemos uma alteração muito significativa em 2021 da Lei de Improbidade Administrativa, mas muita coisa que foi alterada parece que é para incentivar a prática de improbidade. Então, se ao ser aprovado aquele projeto, o povo poderia chegar e falar, não, para. Não é? Ou como no caso da PEC, nós tivemos a PEC da blindagem há pouco tempo, onde por essa PEC ficaria mais difícil apurar a responsabilidade de deputados e senadores, sem entrar aqui no caso, não é, de STF, mas ficaria mais difícil. Nós já passamos por isso. O modelo que eles queriam aplicar é o modelo que nós já tínhamos parcialmente adotado, não é, no começo dos anos 90, então, onde parlamentares não eram responsabilizados, nem o Ildebrando Pascoal, que era conhecido, não é, como da motosserra, que matava, esquartejava as pessoas, nem ele foi responsabilizado porque o Congresso, não é, vetou ali, né, proibiu que houvesse responsabilização, houvesse ação penal, né, lá no Supremo Tribunal Federal. Então, na hora que surge a PEC foi aprovada, poderia o povo falar, não, parou essa PEC. Nem pensa em promulgar a emenda. Então, poderia ser o caso. Mas o Brasil tem esse instrumento de exercício da democracia? Não. Então, no Brasil, nós não temos nenhum dos dois, tá? Hoje não temos nenhum dos dois. Poderia ser interessante? Claro que poderia ser interessante, mas ainda não temos. Certo? Mas continuando. E para exercer os direitos políticos, não é? Para exercer essa democracia, vamos falar um pouquinho sobre o direito de votar e de ser votado. Bom, se eu quiser votar em uma eleição, eu vou precisar demonstrar a capacidade eleitoral ativa. Deixa eu colocar aqui. Capacidade eleitoral ativa. Quando eu falo em capacidade eleitoral ativa, é a minha capacidade de ir até as urnas e votar. O que eu preciso para poder votar? Eu vou precisar ter alistamento eleitoral, que muitos de nós fizemos isso logo aos 16 anos, outros fizeram aos 18, e tem uma galera que tem aí 20 e poucos anos e esqueceu de fazer. Fala, eu não quero votar, tal, e nem sabe o problemão que vai dar no futuro, não é? Para isso. Mas, voltando. Então, alistamento eleitoral, você vai ao cartório eleitoral pedir o título de eleitor. Para isso, o que precisa? Tem que ter uma idade mínima de 16 anos, é o mínimo. Tudo bem. Mas tem um outro fator que a gente nem percebe que é um tanto quanto automático para nós. Mas eu preciso ter nacionalidade brasileira. Só brasileiro, e aqui não me importa
se é nato ou naturalizado brasileiro, para tirar o título de eleitor. E para votar, eu não posso estar conscrito no serviço militar obrigatório. Conscrito no serviço militar obrigatório. Então, os rapazes, quando completam 18 anos de idade, eles devem fazer o alistamento militar. Ao fazer o alistamento militar, e se eles forem chamados, não é, a prestar o serviço militar obrigatório, esses rapazes ficam conscritos. Durante esse período, eles não podem votar. Tudo bem, mas vocês notaram como que é simples? Eu estou falando de ter, no mínimo, 16 anos e nacionalidade brasileira, não é? Sim. Por que isso? Porque o Brasil adota o sufrágio universal. Sufrágio universal é porque eu tenho requisitos muito simples para poder participar. Eu não estou exigindo qualificação profissional. Eu não estou exigindo, então, que tenha uma graduação, um mestrado, um doutorado. Não estou. Eu não estou olhando renda das pessoas. Eu não estou olhando cor de pele das pessoas. Eu não estou olhando gênero das pessoas. Porque isso já aconteceu. Se eu pego ao longo da história, nós já tivemos, né, não só no Brasil, como em outros países, não é, restrições. As mulheres passaram a votar há pouquíssimo tempo. Estamos falando que as mulheres passaram a votar em torno de 100 anos, 80 anos. Antes disso, mulheres não votavam. E os homens? Também tinha diferença de renda. Então, se eu tinha ali um fazendeiro que tinha tantos escravos na fazenda, o voto dele valia mais do que o dos outros. E por aí afora. Então, hoje não existe mais isso. Hoje o voto, a participação ela é mais simples. O sufrágio universal. O voto tem valor igual para todos. Então, para cada indivíduo vai votar, é um voto e o poder do voto é só de um mesmo, não vai ter aquele voto que multiplica, não é? Não vai ter aquele sufrágio onde a pessoa ela tem um poder de voto maior que o dos outros. Não, o voto é igual para todos, ok? E ainda falando sobre o voto no Brasil. Ele é obrigatório para uma parcela da sociedade e facultativo para outra parcela da sociedade. Obrigatório e facultativo. Então, o voto ele é obrigatório para aqueles com mais de 18 anos de idade e os menores de 70. E é facultativo para aqueles que tenham de 16 até 18 anos de idade. Depois, para os maiores de 70 e também para analfabeto. O analfabeto também pode escolher se ele vota ou não vota. Então, o voto no Brasil ele não é unicamente obrigatório. É obrigatório para uma camada da nossa sociedade, é facultativo para outra camada da sociedade. Mas o voto no Brasil, ele é direto, porque não vai ter procurador quando você vai votar. O voto ele é secreto. Inclusive a cláusula pétrea. Eu nem posso retirar, né, o voto secreto da nossa Constituição. E por que isso, Daniel? Porque se você acabar com o voto secreto, acabou a democracia. Fala, Daniel, mas eu não confio na justiça eleitoral, não confio nessas urnas eletrônicas. Eu queria ter o comprovante e depois a gente acompanhar, não é? Em quem cada um votou. Mas sabe, eu te entendo, mas sabe qual que é o problema? É que se a pessoa leva com ela o comprovante, eu posso adiante uma pessoa que não é honesta, que não é moral, no sentido de que ela vendeu o voto dela e vai entregar o comprovante para receber a outra parcela, não é, da venda do voto. Ou eu posso ter o crime organizado ameaçando de morte se não votar no candidato deles. E aí como é que vai descobrir se votou ou não votou? Apresentando o comprovante. Aí, como eu falei, acabou a democracia. Então, o voto secreto é ideal? Não, não é ideal. Mas se não fizer ele, aí não tem democracia nenhuma. Por isso que o voto acaba tendo que ser secreto. Daniel, mas já houve até uma PEC que era do voto impresso. A pessoa não ia levar para casa? Não. O que aconteceria no voto, naquela PEC do voto impresso, é que a pessoa tiraria o papel da urna eletrônica, ali o comprovante, saiu o voto meu. Eu votei nela, ok. Aí eu vou lá na urna de lona e deposito. E aí depois, ao final, nós temos ali, então, o extrato da urna eletrônica e tem a apuração da urna de lona. E vou ver se bate. A princípio, seria uma forma de controle.
mas há uma chance muito grande de acontecer um monte de equívoco por aqui. Isso porque, Daniel, a pessoa pode falar que vai jogar na urna eletrônica, depositar e não joga, na letra de lona e não joga, e aí há uma chance de acontecerem outros problemas, e aí por causa disso, né, piorar o nosso quadro e não melhorar, tá? Mas está lá, né, naquele primeiro momento houve a rejeição da PEC, isso foi em 2021, não é, que houve a rejeição da PEC, pode haver de novo essa PEC? Pode, eu não posso representar o conteúdo de uma PEC rejeitada no mesmo ano, tá bom? Na mesma sessão legislativa, em outra pode, certo? Tá bom, mas agora eu vou para o outro lado. Vamos ver sobre a capacidade eleitoral passiva. Eu quero ser candidato, eu quero participar. Então é o seguinte. Capacidade eleitoral passiva. Então, para alguém ser votado, eu tenho que olhar as chamadas condições de elegibilidade. Como que alguém poderá ser candidato? Então, essa pessoa tem que ser brasileira, tem que estar no pleno gozo dos direitos políticos, no pleno gozo dos direitos políticos, deve ter domicílio eleitoral, na circunscrição onde pretende ser candidato. Eu quero ser candidato, por exemplo, a deputado, né, em Goiás. Então, eu tenho que demonstrar que eu tenho vínculo com o estado de Goiás. Também vou precisar de filiação partidária. Filiação partidária. E aqui é um ponto importante. Quando eu falo sobre a filiação partidária, o Brasil ele vive o monopólio da representação política pelos partidos políticos. Por quê, Daniel? Porque se você pega lá no artigo 14 da Constituição Federal, ele deixa isso claro, não existe candidatura avulsa no Brasil. O STF já foi demandado em várias ocasiões sobre o assunto. Eu só disse, olha, o nosso constituinte, quando fez a Constituição Federal, ele optou pela exigência da filiação partidária. A Constituição pode ser alterada? Pode. Não tem problema. Quer dizer, tem gente que discute se seria cláusula pétrea ou não, mas eu entendo que permitir a candidatura avulsa, no mínimo a certos cargos, isso aumentaria o exercício da democracia. Porque, por exemplo, eu, Daniel, né, venho da escola de Coimbra, onde aqueles que passam pelos bancos, né, de constitucional, do direito público, têm um dever de devolver ao povo de alguma forma, né, aquele conhecimento adquirido. Então isso vem pela docência, isso vem pela participação política, e muitos meus professores, inclusive o professor Canotilho, eu fui aluno da última turma do professor Canotilho antes dele se aposentar, né, eles partiram para a representação política, vários professores. Isso é legal da parte dos professores, tem conhecimento, vão lá. Só que no Brasil, eu, Daniel, não me identifico com nenhum partido político. E olha que nós temos vários, não é? Vou lá, pego o estatuto, olho o que acontece, a parte fala, cara, não dá, não gosto desse perfil, não é isso que eu entendo como política, e eu acabo não me envolvendo de uma forma ativa porque eu não concordo com eles. Mas e se tivesse a possibilidade de uma candidatura avulsa? Talvez fosse candidato, talvez seja candidato. Mas enquanto for obrigatória essa filiação partidária, eu não vejo aqui muito espaço. Mas veja, o Brasil é obrigatório. Então nós já tivemos decisões do STF dizendo, no momento, da forma como está a nossa redação no artigo 14, eu preciso ter a filiação partidária. Certo? Tá. Só tem um caso
onde o sujeito pode ser candidato, tá, sem estar filiado, é o militar. Então, o militar do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, com mais de 10 anos, tá, de atividade, durante a candidatura dele, ele não se filia. Então, ele vai fazer o registro da candidatura, vai ter a campanha eleitoral, vai ter a eleição e ele não está vinculado a nenhum partido. Só que se ele for eleito, aí ele vai ter que se filiar. Se ele não for eleito, vida que segue normal para ele, tá? Mas se ele for eleito, aí ele vai sim se filiar, mas é só depois, quando ele passa para a reserva, é aí que ele se filia. Porque militar da ativa não pode se filiar a partidos políticos, tá bom? Então, só colocando daqui, até uma crítica à professora também, Maria Benedita Pires Urbano, que foi a professora no mestrado, falava sobre esse monopólio da repressão política pelos partidos políticos. Então, se aumenta muito a responsabilidade deles. É que hoje não tem espaço para falar sobre as várias falhas dos partidos políticos. Eu acho que a primeira, rapidinho falando para vocês, é que os partidos políticos hoje não têm uma identidade ideológica, salvo um ou outro partido. O geral é partido para onde toca o vento. Se você observar no Brasil, vários partidos já estiveram juntos com governos de esquerda e juntos com governos de direita. Os mesmos partidos estão indo para lá, indo para cá. Isso porque a ideologia deles não é uma ideologia sobre princípios de liberdade econômica ou de direitos sociais. Não. O ponto, não é, a base deles é o poder. É como chegar ao poder, como permanecer no poder. Não é? Bom, voltando para cá. E também, para ser candidato, eu preciso de uma idade mínima para concorrer àquele cargo. Então, quanto menor for a responsabilidade do cargo, menor é a idade mínima para entrar nele. Então, nós temos 4 faixas etárias: 18, 21, 30 e 35 anos de idade. Com 18 anos, eu posso ser candidato a vereador. Com 21 anos, eu posso ser candidato a prefeito e a deputado. Com 30 anos, eu nem falei do juiz de paz, porque aí seria para o Poder Judiciário, tá? Estou olhando mais da representação política. 30 anos, governador. E 35, presidente da República e senador. Tá? Idade mínima para concorrer. Tudo bem? Daniel, mas todo mundo pode sair concorrendo? Não, não. Porque eu tenho que proteger o jogo democrático. E por isso nós temos as chamadas inelegibilidades, quando alguém ele não pode momentaneamente ser candidato, ou de forma absoluta não pode ser candidato. Por exemplo, estrangeiro não pode ser candidato no Brasil. Tem que ser brasileiro. Nato ou naturalizado tem que ser brasileiro. Para ser nato, obrigatoriamente nato, é para presidente da República, tá? Nos demais, nato ou naturalizado. Depois, para ser candidato, pode ser analfabeto? Não, analfabeto pode votar. Ele escolhe se vota ou não vota. Mas para ser candidato, não pode ser analfabeto. Tá. Agora, eu sou chefe do Poder Executivo. Eu sou prefeito, eu sou governador, eu sou presidente. Eu posso ser candidato a um segundo mandato consecutivo? Posso. Eu posso a um terceiro consecutivo? Não. Porque eu só posso, então, ter 2 mandatos consecutivos para o mesmo cargo do Poder Executivo. E aí você sabia que nós tínhamos aqui uma situação que foi tão comum que teve que vir, né, decisão já do STF, decisão do TSE para acabar com isso? Era a figura do prefeito profissional. O cara ficava 2 mandatos como prefeito em um município e ele sabia que não podia o terceiro naquele município, mas ele ser candidato do município vizinho, todo mundo conhecia ele. E aí entendeu também, nosso Poder Judiciário, que isso não pode. A figura do prefeito itinerante, o prefeito profissional, não pode. Ficou 2 mandatos seguidos, vai fazer outra coisa, vai ser deputado, vai ser governador, depois você volta para ser prefeito. Tá bom. Daniel, agora eu, enquanto chefe do executivo, posso concorrer a outro cargo? Não pode, não é? A não ser que você peça para sair antes. Então, um prefeito pode ser candidato a governador? Pode, desde que renuncie até 6 meses antes daquela eleição. Senão, ele não pode. Enquanto você estiver no cargo de prefeito, ele não pode ser candidato a governador ou candidato a presidente da República. Tá. Daniel, e parente? Cuidado, nós também temos a chamada inelegibilidade reflexa,
ou inelegibilidade pelo parentesco. Nesse caso, o meu problema, o parente problema, é o parente que é chefe do Poder Executivo. O meu parente é prefeito, o meu parente é governador, o meu parente é presidente da República. Então, se o meu parente é chefe do Executivo, eu posso ter problema para ser candidato. Então, se o meu pai for prefeito do município aqui de São Paulo, eu não posso ser candidato a nada dentro do município de São Paulo. São os parentes de até segundo grau, no caso consanguíneo ou por afinidade, tá? Até segundo grau, não pode. Tá, mas eu poderia ser candidato, por exemplo, não é, para ser prefeito em Aracaju? Sim. Poderia ser candidato a prefeito para o Recife? Sim. Tá? Porque meu pai é prefeito e é só de São Paulo. Então a influência dele de São Paulo não vai atrapalhar lá em Aracaju ou no Recife. Tá bom. Agora, minha mãe é governadora de Minas Gerais. Eu posso ser candidato a algum cargo por Minas Gerais? Não, não posso ser candidato a nada em Minas Gerais. Ah, vamos supor que eu tenho uma madrasta ou um padrasto e essa madrasta ou esse padrasto seja presidente da República. Aí eu não posso ser candidato a nada no Brasil. Só que eu aposto que muitos de vocês, quando escutam esses exemplos, pensam, mas Daniel, e a família Bolsonaro? Não é? Porque o pai Jair Bolsonaro era presidente da República e tinha um filho que era vereador no Rio, tinha um outro filho que era deputado federal, tinha um outro filho que era senador. Como que isso pode? Bom, seguinte, é uma exceção que nós temos no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Qual era, Daniel? Seguinte, se o parente, vou pegar o Carlos Bolsonaro já era vereador no Rio, aí o pai virou presidente da República. No que o pai vira presidente, o Carlos fica inelegível para qualquer outro cargo no Brasil inteiro, salvo para o cargo que ele já tinha, que era vereador. Então ele poderia e foi candidato de novo a vereador. Então, quando Jair Bolsonaro era presidente da República, Eduardo Bolsonaro foi deputado federal. E aí, na eleição que Jair Bolsonaro era presidente e pretendia a reeleição, também chegava ao final o mandato do Eduardo. E Eduardo foi candidato? Foi, mas para qual cargo? De novo para deputado federal, que só podia esse. Então só pode ir para o cargo que já tinha, não pode ir para outro cargo. Certo? Fechado com relação às inelegibilidades? Tá bom. Agora, e quando alguém não pode participar de jeito nenhum? Como que isso acontece? Isso vai acontecer o seguinte: nós temos suspensão e perda de direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos, aliás, antes de falar disso, tem uma pergunta que é super comum no dia a dia e sempre bomba nas redes sociais. E se você observar, tá bom? Os últimos ENADs estavam de olho, mais especial o último, né? De olho naquilo que acontece em rede social. Então, a pergunta é: preso vota? Preso, vota. E a resposta é: depende. Típica de direito, não é? De sala de aula da faculdade. Mas é verdade. O que vai acontecer? Eu tenho dois tipos de presos. Eu tenho o preso que cumpre pena e tenho o preso que está lá de modo cautelar, na preventiva, por exemplo. Então, o preso que cumpre pena, ele está com os direitos políticos suspensos. Esse não vota. Então, preso que cumpre pena, direitos políticos suspensos, ele não vota. Mas e o preso de natureza cautelar, aquela prisão processual, onde ele ainda não foi condenado? Esse pode votar, tá? Esse pode. Mas o que cumpre pena, não vota. Porque os direitos políticos ficam suspensos durante todo o prazo do cumprimento de pena. E, aliás, não é só a pena privativa de liberdade. A pena restritiva de direitos também suspende, ou as penas suspendem os direitos políticos. Beleza. E como que alguém, Daniel, perde os direitos políticos? Perde quando deixa de ser brasileiro. Deixou de ser brasileiro ou estrangeiro. Então, esse indivíduo não vai poder exercer direitos políticos. Acabou para ele, acabou. E um outro caso é de um brasileiro que ele deixa de cumprir uma obrigação imposta a todos e a sua alternativa. Como assim? Exemplo de prova, tá bom? É rapazes, 18 anos de idade, serviço militar obrigatório. Mas na hora de fazer o alistamento, eles falam: minha religião não permite que eu pegue em armas. É a chamada escusa de consciência. Nesse caso, pode, a Constituição Federal admite, está lá no artigo 143 da Constituição.
Só que quando ele usa a escusa de consciência por uma matriz religiosa, filosófica ou política, pode e deve o Estado determinar que ele cumpra uma obrigação alternativa. E aí veio a alternativa foi, você vai lavar banheiro em creche pública. E ele fala, minha religião também não permite, né, lavar banheiro. Aí fala, cara, se você não cumpriu a obrigação principal, nem a alternativa, então suspende, tá bom? Suspende? Não, perde. Ele continua brasileiro, mas ele perde os direitos políticos. Certo? Tá bom. E chegando já para o final, falei bastante de participação, falei bastante de democracia, de exercer direitos políticos, mas nós estamos vivendo um problema muito sério no Brasil, que é a qualidade da participação, a qualidade da democracia. Por que isso? Para que haja uma democracia, eu preciso de alguns requisitos. Eu preciso que haja liberdade de expressão, para que as pessoas, então, possam discutir sobre eventuais representantes, a qualidade da representação, quem é o próximo candidato, tem que ter liberdade. Mas eu preciso também analisar a partir de informações verídicas, informações de qualidade, e preciso também de acesso às informações públicas. De acesso às informações públicas. Certinho? Tá bom. Se eu não tiver isso, a democracia, ela pode ser qualquer outra coisa, mas não é democracia. Então, tem que ter liberdade de expressão, eu tenho que partir de informações verídicas e tenho que garantir o acesso de informações públicas. Tá. Então, vamos lá. Vou de trás para frente, começando então de acesso a informações públicas. Para saber se aquele presidente ou aquela presidente da República, aquele governador, aquela governadora, aquele prefeito, aquela prefeita, se eles conseguem exercer um bom mandato para pensar na reeleição deles, eu tenho que analisar os dados. Eu não vou olhar só a propaganda, porque propaganda ela apresenta aquilo que é de bom, né, que é feito pelo próprio gestor público. Eu quero olhar as informações, quero ver os dados, porque uma empresa pode falar que está ótima, mas deixa eu olhar os dados aqui fiscais, deixa eu olhar os dados bancários, deixa eu olhar aqui então, né, a evolução do seu patrimônio, o endividamento da empresa, os dados contábeis dessa empresa. É a mesma coisa quando eu vou falar de Estado. Só que a gente passou a perceber que desde o impeachment da Dilma, vários políticos começaram a colocar sigilo, restrições de acesso para aquela história. O que os olhos não veem, o coração não sente. Porque da Dilma nós tivemos ali a lei de acesso à informação, porque nasceu no governo dela, a gente conseguia enxergar o que não estava bom e aquilo foi, né, massificando, cada hora aumentando mais as discussões e tinha que acontecer a mesma discussão daquilo que não é bom. Só que depois você falou, opa, calma aí, não vamos deixar ver. Se eu não consigo acessar informações públicas, como que eu exerço o controle? Não exerce, não é? E aí muitos estão deixando de lado a LAI, a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011. Outro ponto, então, informações verídicas. Hoje nós vivemos em redes sociais. A gente acompanha muito mais rede social do que ler uma revista, de que assistir telejornais. E aí, o que acontece? Entra em cena o papel das redes sociais. Você paga para usar a rede social? Não, não é? Eu não pago para usar o meu Instagram, não pago. Aliás, se você não me segue, já corre lá, me segue no Instagram, no @danlamonier, tá lá, eu tô sempre apontando para vocês. Obrigado, Gabi, colocou ali no quadro. Tô sempre colocando para vocês as informações mais recentes, novas normas, também jurisprudência, comentando os fatos atuais que envolvem, né, a todos nós, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista do direito administrativo, tá bom? Mas nas redes sociais, o que elas fazem? Se você não paga para usar, é porque ela vem de você. E ela vem de você para vários, né, outros instrumentos, para vários, né, tipos de comércio. E aí a rede quer que você fique o maior tempo possível
conectado, assistindo. Sabe, a gente abre o Instagram, parece que a gente foi para outro universo. A gente tá aqui e fica um tempão, não é? Analisando o Instagram. Minha mãe estava na minha casa esse final de semana, que foi aniversário do meu filho. Minha mãe, ela entra e fica 1 hora, 2 horas, eles nem percebem, já foi, já ficou. Por que isso? Porque a ideia é te viciar. Vai sempre te entregar mais informação para que você possa continuar olhando aquela informação. Só que as redes sociais, ao construir os algoritmos, elas perceberam que informações falsas seguram muito mais as pessoas do que informações verdadeiras. Tem muitas informações que são assim. A pessoa que produz ela começa falando uma verdade, aí ele fala um monte de mentira, aí ele fala outra verdade, mais um monte de mentira, outra verdade. Por quê? Porque ele vai falar verdades que todos conhecem. Vai trazer, por exemplo, vai falar, né, uma verdade. Vou pegar aqui pensando aqui em São Paulo, estava com os amigos palmeirenses em casa no final de semana, falando, ó, Palmeiras não tem mundial. Pronto, tá lá. Já é uma verdade, todos conhecem, não no modelo atual, não é da FIFA, no modelo atual não teve o Mundial, tá lá, foi lá, colocou. Então o pessoal, tá, ok. Aí vem umas mentiras, mas fala, como o primeiro fato era verdadeiro, então os outros devem ser também. E vão partindo disso, para poder que as pessoas pensem que aquilo é verdade e passem a disseminar. Porque o conteúdo é interessante e a pessoa vai, clica em compartilhar, clica e de repente está todo mundo vendo aquilo que é falso, achando que é verdadeiro. Quantas vezes eu, Daniel, como professor, não recebo mensagem, falando, mas isso aqui está certo? Eu falo, não, isso é mentira. Mas estava lá, né, parecendo que era o correto, parecendo que era o verdadeiro, mas é por causa dessa disseminação de fake news. E aí, fake news em jogo político não vai dar um resultado bom. Porque as pessoas ficam presas nas mentiras e elas deixam de votar com raciocínio, elas deixam de votar com pensamento lógico e passam a votar pelo impulso. Isso é um absurdo, não vou votar. Fulano está defendendo estupro, não é de criança para estuprar criança. Mas espera aí, mas quem está defendendo isso? Ninguém está defendendo isso. Mas criaram a história se disseminou e pronto. Né? Eu já tenho o efeito manada. Né? E aí no efeito manada as pessoas vão agir pelo instinto e aí com isso contamina o processo democrático. E o STF já decidiu, né, esperando que o Congresso faça a legislação, cabe ao Congresso, mas até que o Congresso faça, o Supremo já disse, olha, situações graves, crimes graves praticados, crimes contra a ordem constitucional, contra o Estado democrático, as redes sociais devem retirar o mais breve possível para evitar essa contaminação do jogo democrático, certo? Então já tem decisão do Supremo, já exigindo que as redes sociais tenham uma curadoria mais rápida para evitar a disseminação. É claro que é difícil, né? Tem situações que você vai ficar na dúvida, será que isso é verdade ou não é? Tem que abrir, né, processo de checagem, mas tem outros casos que é muito fácil perceber que é uma mentira. E por mais que você fale, cara, eu vi, mas para mim aquilo não influencia, era muito óbvio, né, que aquilo não era verdade. Mas para outras pessoas não. Então isso contamina o processo democrático. Então nós temos que ter fontes, tá bom? Que sejam, né, de confiança para que haja processo democrático. E por fim, liberdade de expressão. Então, como acontece tanta fake news, às vezes eu começo a tolher também, quando eu falando como Estado, a tolher liberdade de expressão por causa do excesso, né, de mentira propagada. Então, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Então, é um direito que ele é relativo, como tantos outros, são raríssimos direitos absolutos, mas é um direito importantíssimo. Então, ele não poderia ser tolhido por qualquer coisa, tem que ser algo muito significativo. Mas, ao exercer a minha liberdade de expressão, eu tenho que lembrar do artigo 5º da Constituição Federal, que fala direitos e deveres individuais e coletivos. Eu tenho o meu direito à liberdade de expressão, mas eu tenho um dever de ser honesto, de ser justo, de ser responsável com a minha informação. E quanto maior for a visibilidade do indivíduo, maior a responsabilidade dele. Se ele é um agente político, se ele é um prefeito, se ele é um governador, se ele é um presidente, se ele é um deputado, isso aumenta muito mais a responsabilidade da sua opinião, porque você tem uma força de convencimento maior do que de outras pessoas, e isso vai também atingir o processo democrático. É um momento difícil. A democracia não é perfeita. É muito longe de ser perfeita. É difícil. Ainda mais quando ou temos um baixo conhecimento, tá? As pessoas não sabem direito constitucional, não sabem direito eleitoral. Volta e meia em eleição aqui em São Paulo, eleição para prefeito, as emissoras vão para a rua perguntar à população o que está achando da gestão do prefeito. E aí vem aqui em São Paulo e você fala, não, tá muito ruim o metrô. Mas espera,
O metrô não é atribuição do município, é atribuição do Estado, mas as pessoas não sabem. Então, é difícil o processo democrático quando a gente nem sabe que a gente não teve acesso na escola, poucos tiveram esse acesso na faculdade para poder ter o conhecimento necessário para poder votar ou para poder ser candidato. Quantas vezes você não vê alguém sendo candidato a vereador prometendo um monte de coisa que não é da atribuição de um vereador? Que é atribuição do Estado, que é atribuição da União, mas não é de vereador. Quantas vezes eu não vejo vereadores e prefeitos debatendo, por exemplo, vamos proibir no município o uso da linguagem neutra nas escolas públicas, sem entrar na pauta, sem entrar na essência. O ponto é, e fazem, tá, leis sobre isso, o ponto é, cabe ao município legislar sobre diretrizes e bases de educação? Não, é a União. Essa é uma discussão do Congresso, não é uma discussão que vai envolver o município, não é papel de vereadores e de prefeitos. Mas acontece que nem eles às vezes sabem que isso não é atribuição do município. E aí acabam de novo contaminando o jogo democrático pela falta de conhecimento. Deveriam todos ter aqui um curso de formação. Na hora que fala quero ser candidato, tinha que ter ali um mês intensivo, tá, de direito constitucional, direito administrativo, para entender. Até porque quando eu vou para o legislativo, eles representam o povo e fiscalizam a administração pública. Se vai para o executivo, a gestão pública na mão, tem que saber constitucional, tem que saber algo de administrativo para poder conseguir gerir a máquina pública. Eu, Daniel, fui controlador adjunto do município de São Paulo, fui chefe de gabinete do município de São Paulo, da controladoria, e trabalhei com vários prefeitos diferentes. E eu vi muitos deles chegando com boas intenções na prefeitura, mas não tinha a menor ideia do que era gestão pública. Até ele pegar pé, já estava chegando no final do mandato, não é? E acabava desperdiçando uma ótima oportunidade. Mas, dito tudo isso, eu trouxe para vocês agora uma questão do último ENAD, para a gente, direito, óbvio, né? Envolvendo democracia, para a gente sentir um pouquinho, tá? O que esperar na nossa prova. Porque continua sendo um tema forte. Por quê, Daniel? Seguinte, o professor Canotilho, lá em Coimbra, e o professor Reis Marques, acho que foi mais o Reis Marques do que o Canotilho, falava para mim o seguinte: o papel do jurista é encontrar solução para os problemas da atualidade. Não é ficar chovendo no molhado. E quanto à democracia, nós vemos um grande problema no Brasil, não é? Onde há esse excesso de informação falsa, pessoas votando pela raiva, pelo ódio, e não simplesmente pensando quem que é melhor para gerir a máquina pública, é melhor para representar, quem tem um plano melhor. Não é? Eu, Daniel, sempre analiso as propostas de cada candidato do executivo, eu escolho alguns do legislativo para poder, aqueles que eu mais já conhecia, que eu gostava, para poder ver quais são as propostas, e eu me surpreendo como raramente um candidato tem alguma proposta decente, organizada, sabe aquela proposta que para de pé? A maioria vai colocar um monte de coisa assim abstrata só para poder mexer no emocional das pessoas, mas não tem projeto. Se não tem projeto, como é que governa? Não governa, não é? E a gente acaba depois vendo péssimos governos, mas eles nem tinham planejamento, como é que eles poderiam exercer? Então, vamos ao quadro. Nós tínhamos 2 textos e depois uma figura para interpretação antes de ir para as alternativas. Era uma questão objetiva. Texto 1. A democracia representativa, então falou da parte de representação, exige para o seu funcionamento um conjunto de características as quais podem ser compreendidas como instituições. São elas funcionários eleitos, eleições livres, justas e frequentes. Inclusive, no Brasil, uma outra cláusula pétrea não é, o voto periódico, são eleições periódicas. O sufrágio inclusivo, então, o sufrágio inclusivo, ele é universal, mas não é só falar pode votar, é trazer a pessoa para participar, é fazer a captação das pessoas para participarem nos partidos políticos. Continuando, direito de concorrer a cargos eletivos, a liberdade de expressão, fontes de informação diversificadas, não só sendo o governo ou só sendo um jornal, não é? Então tem que ter aqui uma diversidade de acesso à informação. Autonomia para as associações, para deixar associações, né, principalmente de moradores, aquelas de bairros, aquelas associações que vão defender direitos aqui legítimos de parcelas da sociedade. E continua, entre as categorias mencionadas, destacando-se 2 como pilares do regime democrático. Uma, a liberdade de expressão. Os cidadãos têm o direito de se expressar sem o perigo de punições severas,
quanto aos assuntos políticos de uma forma geral, o que inclui a liberdade de criticar os funcionários do governo, o governo em si, o regime, a ordem socioeconômica e a ideologia dominante. Então, eu posso ir lá e criticar o presidente a presidente B, não é? O governador, a governadora, isso faz parte, tá bom? Então, eu tenho que ter uma liberdade para fazer isso. Depois, fontes de informação diversificadas. Os cidadãos têm o direito de buscar fontes de informação alternativas, diversificadas e independentes. Ademais, a existência de fontes de informação. Então, tem que ter, né, a possibilidade de buscar e que sejam aqui sólidas essas informações. Tudo bem. Depois, na informação alternativa, tá, protegida por lei, ok. Texto 2. Embora os regimes políticos possam ser derrubados e as ideologias criticadas e destituídas de sua legitimidade, por trás de um regime e de sua ideologia há sempre um modo de pensar e de sentir, uma série de hábitos culturais, uma nebulosa de instintos obscuros e de pulsões insondáveis. Tá? Isso falando muito sobre o que corre ao íntimo da pessoa quando ela escolhe determinado candidato. Tá? O que faz ela escolher determinada ideologia? Porque às vezes a gente passa muito por um verniz social. Muitas pessoas, por uma necessidade de inclusão, repetem muito o que outros do seu grupo social estão dizendo, mas às vezes não tem um pensamento crítico ou ela está escondendo suas intenções. E aí, às vezes, a intenção não é simplesmente uma gestão do povo, mas é pensando sempre sobre o meu interesse. Eu lembro sobre uma frase, agora não vou lembrar quem era o autor, né, dessa frase, mas ele dizia o seguinte, não é que democracia é quando eu mando, então é quando a pessoa decide. E aí colocava que a ditadura é quando o outro mandava. Então são formas diferentes, né, às vezes errôneas de entender sobre a democracia. Democracia eu tenho que respeitar a participação de todos. E aí eu pego também uma frase de Platão, antes de ir para a figurinha e depois para o texto. Platão, dentro do seu livro A República, ele dizia o seguinte: o pior dos castigos é ser governado por alguém pior do que nós. Não é? Isso acontece muito quando a gente nem conhece a pessoa que a gente vai escolher. Não é? A gente votou, porque eu não gosto do outro, votei nesse. Mas esse também podia não ser bom, não é? Mas fica para outro momento essa discussão. Mas vamos lá. Texto 3. A figura a seguir exemplifica algumas condutas que, segundo Humberto Eco, podem ser consideradas contraditórias aos princípios democráticos. Então vamos lá. Humberto vai falar que o culto às tradições e às raízes, constante estado de ameaça, exaltação da vontade popular, oposição à análise crítica, aí está citando aqui as fake news, obsessão por conspirações e culpados externos, proclamação de um líder, né, a voz do povo, e linguagem limitada e repetitiva. Não é? Tudo isso aqui é um combo, eu falo muito sobre a questão do fascismo. Tem até um livro muito bom, não é? Que é A Onda. O livro não, tem um livro e tem um filme, A Onda, que eles são ótimos. Mas só para entender um pouquinho sobre isso. Na hora de governar, quando eu não quero que as pessoas pensem racionalmente, eu vou criar um inimigo, eu vou criar um risco à perda da sociedade, à perda da nossa cultura, né, a nossa forma de viver. Então é necessário vir uma sensação de urgência, de perigo, porque quando isso vem, as pessoas não pensam mais, elas vão agir no instinto. É muito normal no jogo político. Se discute muito, né, quando você for pegar aqui na filosofia grega, que a felicidade ela seria adquirida apenas por aquele que tivesse todo o poder em suas mãos. E aí seria uma pessoa, né, que conseguiria ter essa felicidade toda. E para essa pessoa dominar, ela fala, uma coisa é como eu chego até o poder e a outra é como eu me mantenho no poder. E aí você vai observar como faz isso muitas vezes, criando a sensação de perigo para essa dominação. E aí também falando, né, linguagem, né, limitada, repetitiva, então são textos curtos, repetindo muito, as pessoas passam a repetir aquilo até que vira um mantra. E as pessoas nem sabem o que estão dizendo aquilo, mas estão ali repetindo aquilo como se fosse uma verdade. Aí vem a questão da inclusão. São situações perigosas, isso envolvendo política, independente aqui de ideologia. São perigos que a democracia ela passa. Tem vários livros falando sobre isso.
isso. Tem inclusive leituras, né, mais simples, como as democracias morrem, que vão apontar muito sobre essa falência da democracia. Quando a gente pensa, a gente pode estar defendendo a democracia, a gente pode estar perdendo a democracia. Tá, mas só para analisar esse conjunto. Aliás, prova, atenção muito importante para a prova. Ainda mais falando de democracia, falando de direitos políticos. Eu, Daniel, trabalhei tanto no combate à corrupção que eu, Daniel, eu não tenho paixão política. Não tenho paixão política. Eu convivo muito bem, seja com direita, seja com esquerda. Eu não tenho problema de votar em direita nem votar em esquerda, desde que sejam projetos bons. E eu adoro a alternância de poder, não é? Porque eu acho importante, porque o povo ele não é homogêneo. Nosso povo ele é heterogêneo, tem que ter representação de todos. Ok. Dizendo isso para vocês, só para vocês não ficarem pensando, Daniel, para lá, não. Aqui eu gosto de todos, vote em quem você desejar, mas sempre com muito cuidado, tá? E fiscalize, e cobre, né? Em especial se você votou naquela pessoa. Mas o que eu estou apontando para você é o seguinte, chegou na prova, deixe do lado de fora da sala os seus pensamentos políticos. Porque senão esses pensamentos vão te atrapalhar na interpretação da questão. Esses pensamentos podem te confundir. Na hora da prova você tem que ser crítico, você tem que ser analítico. Esqueça, tá bom? O que aconteceu lá fora da sala. Agora é você. Isso é para o ENAD, isso é para concurso público, isso é para exame da OAB, tá bom? Deixa lá fora, concentra aqui. Então vamos agora olhar as alternativas. Com base na concepção de regimes políticos abordada pelos autores, avalie as informações a seguir. A democracia é o sistema que se propõe a assegurar aos seus cidadãos uma liberdade pessoal mais ampla que outros modelos, tá bom? Então, estou falando, está cortando, deixa eu voltar para cá. Acabou cortando, deixa eu colocar aqui os números para ficar mais fácil. Então, aqui seria 1, aqui seria 2, aqui seria 3 e aqui seria 4, tá bom? Então, vamos lá. Item 1. A democracia é o sistema que se propõe a assegurar aos seus cidadãos uma liberdade pessoal mais ampla que de outros modelos. Verdade? Verdade. Eu quero garantir, tá bom? Maior liberdade pessoal. Porque em outros modelos eu teria uma restrição à liberdade pessoal. Tá. 2. A liberdade de expressão no sistema democrático garante que a manifestação de um agente político e de um cidadão possuam repercussões equivalentes. Então, aquilo que é falado pelo presidente da República, não é, teria o mesmo potencial de que uma pessoa que não tenha visibilidade, não seja pessoa pública. É isso mesmo? Não. No regime democrático, quanto maior for a exposição da pessoa, maior também será o grau de responsabilidade dessa pessoa. Então, há, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência, uma distinção. Então, o item 2 está errado. Não é equivalente. Não é equivalente. Tá bom? Até pela questão da razoabilidade, da proporcionalidade, agente político, ele tem um grau de responsabilidade maior do que a pessoa que não tenha a figura pública, não seja uma figura pública. 3. As fake news são manifestações relacionadas à categoria de fontes de informação diversificadas e podem ser utilizadas como estratégia para fragilizar o sistema democrático do governo. Verdade? Sim. Muito normal. Você vai começar a usar de mentiras, só que agora com as redes sociais, os algoritmos, as fake news conseguem, né, viralizar, enquanto informações verdadeiras poucos, né, compartilham. Então, sim, fake news, não é? São manifestações relacionadas à categoria de fontes de informação diversificadas e podem ser utilizadas como estratégia para fragilizar o sistema. Veja, isso pode acontecer? Pode, isso acontece, mas o ponto é correto que isso seja utilizado assim? Não, não é correto que seja utilizar fake news para isso, mas só voltando. São manifestações e podem ser utilizadas como estratégia para fragilizar? Sim, muitos utilizam para fragilizar o governo, tá, a partir de mentira. 4. O direito à liberdade de expressão permite a emissão de opinião crítica e discursos contrários à democracia e aos direitos humanos. Então, eu tenho a liberdade de expressão, mas no Brasil é uma liberdade de expressão absoluta, onde eu posso usar a liberdade de expressão
para incentivar um golpe de Estado, eu posso usar a liberdade de expressão para atentar contra a liberdade religiosa das pessoas, contra atentar, pensando também aos direitos, né? A direito de manifestação das outras pessoas e assim por diante? Não, não. Nós temos até um paradoxo, né, sobre a democracia. É quando eu queiro garantir a liberdade de expressão daquele que queira acabar com a democracia. Então, é um perigo. Não, eu garanto, mas você vai acabar com a democracia. É uma situação muito delicada, mas entende tanto o STF como também, não é, os países europeus, os Estados Unidos, que é um pouco diferente, mas quando a gente vai estudar direito constitucional, direitos fundamentais, direitos humanos na Europa, isso seja na Alemanha, seja na Espanha, seja em Portugal, na França, a gente tem muito que a liberdade de expressão ela tem que ser feita com responsabilidade. Num regime democrático, eu não uso a liberdade de expressão para acabar com a democracia. Eu posso e devo utilizar a liberdade de expressão para poder promover, votem nesse, não votem naquele, olha, está errado o que esse gestor está fazendo agora, não está certo. Às vezes é o caso de cobrar um impeachment, ou mesmo um veto popular, ou um recall, mas não é a questão de atentar contra o próprio regime democrático, tá? Essa é a visão que nós temos tanto no Brasil, isso envolvendo o STF, como também em países europeus. Então, o direito à liberdade de expressão permite a emissão de opinião crítica e discursos contrários à democracia e aos direitos humanos? Não, aí, nesse caso, não, que seria uma dicotomia, seria um paradoxo. Assim, os itens corretos, item 1 e item 3, então, alternativa correta, alternativa B de bola. Confirmando o gabarito para vocês. B. Certo? Chegamos assim ao final desse encontro de hoje, falando sobre democracia, falando sobre direitos humanos. Democracia é algo muito rico e importante. Durante muitos anos o Brasil associava direitos humanos como se fossem apenas os direitos daquelas pessoas que estavam com a liberdade privada, ou seja, para os presos. E durante até meus estudos em Portugal, era importante, claro, discutir direitos dos presos, mas direitos humanos, eles vão muito além do que simplesmente direitos daqueles que estão encarcerados. E aí um dos pontos é sobre a democracia. A Europa, né, como os Estados Unidos, mas pegando muito a Europa por causa dos estados absolutistas, a Europa lutou muito para poder conseguir a democracia, para conseguir a participação política, para permitir que a pessoa possa votar e ser votada, para que a pessoa possa, né, usar a liberdade de expressão contra um gestor público. Porque lá atrás, no Estado absolutista, experimentava falar mal do rei, contra os atos do rei, perdia a cabeça e ia para a guilhotina. Não havia liberdade de expressão. Então é algo muito importante e é algo muito sagrado do ponto de vista da democracia, usarmos a liberdade de expressão, utilizarmos a possibilidade de crítica, tá bom? Porque se não houver liberdade de expressão, não há democracia. A democracia, ela não é o melhor dos modelos, né? Ela não é um modelo infalível, tem várias falhas, né? Mas ainda acaba sendo o menos pior entre todos os modelos que nós temos de exercício do poder. Que possamos cuidar com muita responsabilidade da nossa democracia, que possamos garantir o direito de fala de quem pensa como a gente e de quem não pensa como a gente, porque isso faz parte do jogo democrático. Que possamos unir nossas famílias ao invés de dividir por causa de meia dúzia de políticos. Que possamos construir um país muito melhor do que aquele que nós já temos. Porque você é capaz de fazer isso. Eu sou capaz de fazer isso. E a gente só transforma quando a gente acredita. É muito fácil desistir. É muito fácil achar que nada mais vai dar certo. Mas vai, porque você está se preparando. Você está se qualificando. Você será um super profissional no mercado. Seja como advogado, seja como um agente público, né, via um concurso público, vai para um cargo público. Seja você indo para qualquer outra profissão. Porque esse conhecimento que você adquiriu expandiu a sua mente. E uma mente que se expande, ela nunca volta ao tamanho anterior. Faça uma prova maravilhosa nesse ENAD. Confie em você, porque você é capaz e você vai representar muito bem a sua turma nessa prova. E que venham os próximos desafios, que venham os próximos sonhos. Muito obrigado, né, pelo carinho de vocês, por estarem acompanhando aqui toda essa nossa revisão com todo o nosso time do meu curso. Espero encontrá-los muito em breve. Estamos juntos. Vai lá, qualquer dúvida, manda no meu Instagram, Dan Lamonier, que a gente conversa. Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau.